Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer aí detalhes sobre o próximo jogo clássico contra o Fluminense, nesse sábado, né, um jogo aí muito importante para o Vasco, né? O Vasco vem de derrota, uma derrota amarga contra o Bahia dentro de casa em São Januário por 1-0, né? E a gente vai tentar entender o que o Barbieri pode e deve fazer para mudar a equipe, né, e conseguir um resultado positivo nessa próxima partida. E também vamos falar aí sobre a janela de transferências do meio da temporada, que já começa a ser discutida internamente por membros ali que comandam, né, o futebol do Vasco, como Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, Barbieri, né, e os executivos da empresa americana 777 Partners. Então já convido você a assistir, né, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro de todas essas novidades. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho e quer ficar bem informado, quer ficar aí por dentro das notícias do Vascão, faz o seguinte, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal e venha fazer parte da nossa família vascaína. E antes da gente começar o vídeo, queria lembrar a rapaziada aí, né, que o Campeonato Brasileiro começou, já tá a todo vapor aí, já estamos indo para a quarta rodada do campeonato, né? E você que curte não só acompanhar os jogos do Vasco, mas que gosta de ver gols, melhores momentos, estatísticas, notícias do mercado da bola de todos os clubes, não só do Campeonato Brasileiro, mas do mundo inteiro, você encontra tudo isso e muito mais de graça lá no OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol aí espalhado pelo mundo inteiro, né? E o melhor de tudo, de graça, não tem que pagar absolutamente nada. Vou deixar o link da OneFootball aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje para você poder clicar, fazer o download e instalar aí no seu celular, beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre o próximo desafio do Vasco, né? O Vasco começou o campeonato muito bem, com uma vitória fora de casa, animando o torcedor, depois conseguiu mais um bom resultado, né? Um empate contra o atual campeão brasileiro, Palmeiras, jogando um futebol ali reativo, né? Um futebol jogando mais fechado, saindo no contra-ataque, mas que, cara, animou o torcedor vascaíno pela intensidade, pelo fato do Vasco estar pegando dois postulantes ao título, mas na terceira rodada, quando o Vasco precisou propor o jogo, quando o Vasco precisou ir para cima de um adversário um pouco mais fraco, tecnicamente, taticamente falando, o Vasco mais uma vez esbarrou nos próprios erros, né? O Vasco mais uma vez não conseguiu fazer o que o torcedor espera, né? Que é um time ofensivo, que é um time proativo, um time jogando para cima. Até agora, na temporada de 2023, quando o Vasco jogou contra equipe mais fortes, tecnicamente, taticamente falando, o Vasco foi bem nos 3 clássicos cariocas, o Vasco conseguiu apresentar um bom futebol. Dos 2 primeiros jogos aí agora do Campeonato Brasileiro, contra o Galo e contra o Palmeiras, a mesma história, né? O mesmo enredo aconteceu, o Vasco conseguiu aí se sair bem nessas partidas, mas em todos os jogos até agora, que o Vasco precisou propor, que o Vasco precisou mandar no jogo, né? Que o Vasco precisou ali manter a posse de bola, o Vasco não conseguiu desempenhar um bom futebol. E a mesma história se repetiu contra o Bahia. Então tudo isso aí já está sendo tratado aí com urgência, né, dentro da comissão de futebol do Vasco nesse momento. E obviamente o jogo desse próximo sábado contra o Fluminense, rival carioca, né, que vive um momento muito positivo, né? O Fluminense vem aí obviamente sob o comando do Fernando Diniz apresentando um futebol muito bacana, né? E obviamente que o torcedor vascaíno fica preocupado, né? Um clássico que o Vasco agora precisa vencer, precisa apresentar um bom futebol, mas dos males o menor, né? Pelo menos a gente sabe que jogando contra o Fluminense, o Vasco deve jogar mais fechado, explorando o contra-ataque, saindo ali, né, nos erros que o Fluminense vem a cometer, e a tendência é que o Barbieri volte a escalar o Rodrigo no meio de campo, né, ao lado do Jair e do Andrei Santos, né, tirando o Marlon Gomes do time. Mas enfim, ele vai ter aí essa semana de trabalho para tentar corrigir os erros, para tentar aí motivar, né, o elenco depois dessa derrota aí amarga, né, que mexe com o estrutural, mexe com o emocional dos nossos jogadores, né, e obviamente
obviamente, né, a torcida do Vasco fica na expectativa que a gente possa voltar a jogar um bom futebol. Então, para sábado aí, a tendência, como eu falei, é que o Barbieri volte ao esquema tradicional, né, com o Rodrigo no meio de campo, o restante do time deve ser exatamente o mesmo, com o Léo Jardim no gol, o Lucas e o Puma nas laterais, Léo e Robson na zaga, meio de campo com Rodrigo, Jair e Andrei Santos, e lá na frente Peck, Alex Teixeira e o Pedro Raul, né? Muita gente pedindo a entrada do Orediano na vaga do Alex Teixeira. Acho muito difícil o Barbieri jogar com 2 canhotos no ataque, né? Acho muito mais provável o Orediano seguir no banco de reservas, né? E aos poucos ir ganhando oportunidades. Estou aqui apenas dando a minha opinião do que eu acredito o que o Barbieri venha fazer aí para a partida desse sábado. Lembrando que com a derrota para o Bahia, o Vasco seguiu com 4 pontos na tabela, caiu para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e vem aí, né, para as casas de apostas como azarão para esse jogo de sábado, né? O Fluminense tá dando aí, tá sendo dado como o grande favorito para o clássico, inclusive as casas de apostas, como por exemplo a 1xBet, tá pagando mais de R$5 para cada R$1 apostado na vitória do Vasco. Eu, como sempre, vou fazer minha fezinha, vou fazer minha aposta no Vascão, né? Vou botar lá R$100. Se o Vasco ganhar, eu vou ganhar 500. E se você quiser fazer o mesmo que eu, se quiser apostar no Vasco lá na 1xBet, além, né, de você estar podendo ganhar muita grana, eles ainda estão duplicando, dobrando o valor do seu primeiro depósito, né? Então, qualquer valor que você colocar, eles vão multiplicar por 2. E no dia 29 de maio, que é o meu aniversário aqui nesse mês, eles vão estar sorteando aí 5 camisas do Vascão para todo mundo que se registrar por lá e usar o código promocional Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Então, quem quiser, corre lá, se cadastra, usa o código promocional Mário Vasco para, além de ganhar o dobro do seu primeiro depósito, também participar desses sorteios lá da 1xBet, beleza? E agora vamos falar um pouquinho aí sobre as carências, né? O Vasco aí, como eu falei, né, tendo muita dificuldade de propor o jogo, né? E obviamente ficando evidente que o Vasco ainda tem carências muito grandes nesse elenco, né? Jogadores aí que precisam chegar não para compor elenco. O Vasco precisa de peças para serem titulares absolutos desse time aí, né? Não adianta o Vasco ficar trazendo aí tampão, como foi com o Carabadial, como foi com o Juan Cruz, como foi com o Matheus Cocão. Esses jogadores, o Vasco tem na base. O Vasco pode tirar ali um Cauã Barros, pode pegar um Eric Marcos, pode pegar um Figueiredo, pode pegar ali um Ryan, né? Para poder suprir essas necessidades que o elenco já tem para o banco de reservas. Não precisa ficar contratando jogador do Santos, trazendo jogador do Náutico, porque são jogadores que, na minha sincera opinião, não vão surtir um efeito positivo, não vão agregar valor ali suficiente para esse atual elenco do Vasco. O Vasco precisa sim de peças titulares, e tendo isso, né, como a relevância muito grande hoje dentro do clube, né, ele já entendendo que o atual elenco do Vasco ainda precisa dessas peças, já começa-se ali conversas e reuniões para que o Vasco possa se reforçar e se reforçar bem na janela do meio de ano, né? Realmente ali as prioridades nesse momento, né, que são discutidas ali entre o Abel Braga, Paulo Brax, Maurício Barbieri e os executivos da 777 são ali 3 ou 4 nomes titulares. Um jogador, né, para ser o cabeça do meio de campo, né, para ser aquele pensador, o camisa 10 ali. O Vasco precisa dessa peça. Hoje não temos nenhum jogador no elenco com essa característica. O único atleta que nós tínhamos, que era o Nenê, foi dispensado, tá jogando no Juventude. Então, o camisa 10 é uma dessas prioridades, né? Além desse jogador, o meia de armação, o Vasco também vai buscar o primeiro volante, né? Como a gente sabe, o nome do Cuejá é a prioridade, é o jogador que todos dentro do clube ali dão, né, como um atleta que seria, né, uma contratação de peso, um jogador experiente, maduro, que ajudaria muito ali nessa composição do meio de campo. O Vasco também vai buscar mais um segundo volante, né, tendo em vista que vai perder o Andrei Santos, né, para o Chelsea aí no meio da temporada, e o Vasco, pelo que tudo indica, também vai buscar mais um ponta, mais um jogador que atua pelo lado esquerdo de campo, mas não descarta a possibilidade de trazer mais um zagueiro e também mais um centroavante, né, tendo em vista que o Pedro Raul não consegue cair nas graças da torcida, não consegue deslanchar ainda nessa temporada. Então estamos falando aí, ó,
de um primeiro volante, um segundo volante, um camisa 10, talvez aí um ponta, né, para brigar por posição com Alex Teixeira, mais um zagueiro e mais um atacante ali, um centroavante de 6 contratações, 4 que seriam para serem titulares e 2 ali que chegariam também com status de poder brigar por posição, né? Nomes como do volante Alan, como do zagueiro Lianco, como do meia atacante Matias Rojas e também do Claudinho do Bragantino são muito falados hoje dentro do clube. Resta saber quais serão as opções, né? Quais serão os jogadores que realmente serão contratados para chegar e agregar, né, esse valor positivo ao nosso elenco. Quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo de hoje. Se você fosse o Paulo Brax, se você fosse ali executivo da 777, quais seriam as contratações, quais seriam os jogadores que você traria aí pro Vasco no meio dessa temporada. Beleza, galera? Mais uma vez pedir para você deixar o like no vídeo, o vídeo não acabou, ainda teremos aqui a participação do Lineker aí comentando sobre alguns outros assuntos muito pertinentes, então fica aqui com a gente até o final, mas como eu falei, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e amigas vascaínas, beleza? Vai contigo, Lineker, tamo junto, irmão, grande abraço, valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco para trazer para você tudo referente ao Gigante da Colina. Valeu, Mário, obrigado pela oportunidade, claro. Peço aquela moral para você deixando o seu like e vai lá nos comentários também deixando a sua opinião. Vou falar aqui sobre a recusa do América Mineiro de trocar aí o mando de campo para Cariacica, próximo confronto do Gigante da Colina contra o Fluminense no próximo sábado, e também sobre a polêmica que viralizou na internet sobre funcionários de uma empresa que estava prestando serviço para o Vasco ali falando um tanto de besteira. Então vamos começar no assunto falando exatamente sobre a questão envolvendo o América Mineiro, que recusou que a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, dia 14 de julho, seria transferida lá para Cariacica, né? Os interessados calcularam ali para o jogo entre América Mineiro e Vasco um lucro de cerca de R$1 milhão para a transferência desse jogo e explorar a torcida local Cruz Maltina. O América recusou e disse que não, vai mandar a partida no Independência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o próximo rival, o Fluminense. O Fluminense que venceu 5-1 o River Plate, vem embalado. Não acredito que o tricolor venha vir com um time completamente titular, mas o Vasco tem um retrospecto muito bom no Maracanã e eu acredito que o Vasco tem sim condições de vencer esse jogo, caso o técnico Maurício Barbieri retorne com o Rodrigo para a equipe titular, dando mais equilíbrio, liberdade para Jair e Andrei e também para os dois laterais, Pumita Rodrigues e Lucas Piton. Esperança aí de gols do Vasco. Pedro Raul foi hostilizado no último jogo em São Januário, mas é necessário entender que o jogador está procurando sim a sua melhor forma, ainda não encontrou. E falando sobre o Caldeirão de São Januário, a Brax Esportes Assets, uma empresa que cuida ali da manutenção do telão do Caldeirão. Funcionários que estavam fazendo ali a manutenção estavam hostilizando literalmente o Caldeirão de São Januário, menosprezou o Vasco e chamou os torcedores cruzmaltinos de vândalos. Então, um vídeo aí que viralizou na internet, muitos torcedores vascaínos aí pedindo medidas a serem tomadas, e a Brax já informou através do Bruno Rodrigues, um dos seus sócios proprietários, que esses funcionários estão desligados da empresa e também que a empresa pede desculpas a todo torcedor vascaíno, ao Vasco e à instituição. Então, é isso que aconteceu aí envolvendo esses trabalhadores pós o Dia do Trabalhador, que foi essa semana aí no dia 1º de maio. Então é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. A gente volta aí em breve, então deixe o seu like, quem não é inscrito já se inscreva no canal, vire membro para você também ter vários benefícios e vamos que vamos. Saudações vascaínas, forte abraço, até a próxima, valeu!